Zilu e Graciele frente a frente, o encontro que ninguém esperava. Durante anos, mágoas, escândalos e fofocas só aumentaram a rivalidade entre Zilu Camargo e Graciele Lacerda. Ninguém imaginava que um dia essas duas estariam cara a cara novamente, mas aconteceu o mais chocante. Zilu não foi apenas por acaso. Ela tinha um motivo explosivo para essa visita, um conselho inesperado e uma revelação bombástica que pode mudar tudo. Graciele estava em sua luxuosa residência quando foi surpreendida com a notícia de que Zilu aguardava do lado de fora. Seu coração acelerou, as mãos ficaram trêmulas e sua mente se encheu de questionamentos. O que poderia ser? Um acerto de contas? Um adeus definitivo ou algum tipo de armadilha? Mesmo hesitante, mas sem outra escolha, Graciele ordenou que permitissem a entrada de Zilu. Assim que ela surgiu na sala, sua presença imponente se fez notar. Havia elegância em seus gestos e firmeza em seu olhar, mas algo nela parecia diferente. Não era mais a mulher abatida de antes. Graciele tentava entender o que aquilo significava. Mas antes que conseguisse dizer qualquer coisa, Zilu quebrou o silêncio. Não estou aqui para discutir. Vim para lhe fazer enxergar a verdade. O clima na sala era carregado. Graciele cruzou os braços, esforçando-se para parecer firme, embora sentisse no íntimo que algo muito grave estava prestes a acontecer. Zilu acomodou-se no sofá. Seu tom de voz era sereno, mas carregado de determinação, e então começou a falar. Você tem consciência de que tudo tem um preço, não é? O que é erguido sobre dor e traição, mais cedo ou mais tarde, desmorona. Não vim aqui para julgar, mas para te alertar. Um arrepio percorreu o corpo de Graciele. As palavras de Zilu eram misteriosas, mas carregavam um peso impossível de ignorar. O que ela realmente queria dizer com aquilo? Qual seria o verdadeiro propósito daquela visita? O silêncio se estendeu por alguns instantes, até que Zilu retomou a fala. Você pode ter conquistado um grande amor, uma vida de luxos, até mesmo a confiança dele. Mas o destino tem suas próprias leis. O que foi tirado de alguém, um dia será cobrado. Graciele ficou sem reação. Estava sendo avisada ou ameaçada? Sua mente se agitava, tentando decifrar as entrelinhas daquilo tudo. Mas, antes que tivesse tempo de responder, Zilu se levantou e, com passos lentos, caminhou até a janela. Eu conheci o homem que você tem ao seu lado melhor do que ninguém. Sei das palavras que ele usa, das promessas que faz, das certezas que dá. Mas sei também das fraquezas, das mudanças que ele nunca admite. Graciele sentiu o coração apertar. Por mais que quisesse negar, no fundo sabia que Zilu falava a verdade. Ela mesma já tinha presenciado momentos em que as palavras de Zezé pareciam frágeis diante das lembranças do passado. Mas por que Zilu estava lhe dizendo isso agora? O que ela sabia que Graciele não sabia? Zilu se virou, olhando fixamente nos olhos de Graciele. Você já se perguntou o que aconteceria se um dia percebesse que construiu tudo isso em cima de areia? O tempo passa, Graciele, e as certezas de hoje podem ser as dúvidas de amanhã. O peso daquela conversa caiu como uma bomba. Graciele sentiu uma angústia crescer dentro dela, uma incerteza que nunca antes havia sentido. Tentou se manter firme, mas Zilu percebeu sua hesitação. Eu não quero que você passe pelo que eu passei, mas o que eu sei é que a vida tem formas imprevisíveis de ensinar lições. E quando chegar a hora, você vai estar preparada. Graciele sentiu um nó na garganta. Sua mente girava e ela percebeu que aquelas palavras não eram apenas um conselho, mas um prenúncio de algo maior. Por que você está me dizendo tudo isso, Zilu? Zilu suspirou e abriu um pequeno sorriso melancólico. Porque eu já vi esse filme antes e sei exatamente como termina. Sem dizer mais nada, Zilu se levantou e caminhou em direção à saída. Graciele permaneceu sentada, absorvendo cada palavra, como se fossem pedras pesadas sendo colocadas sobre seus ombros.
Quando finalmente teve forças para se mover, correu até a porta para perguntar mais. Mas Zilu já havia partido. O coração de Graciele estava disparado. Ela voltou para a sala e sentou-se novamente, tentando entender o que aquela visita realmente significava. Seria um aviso do destino? Um alerta de que algo estava prestes a mudar? Naquela noite, Graciele não conseguiu dormir. As palavras de Zilu ecoavam em sua mente como um presságio inevitável. Ela se perguntava se, de fato, sua vida estava construída sobre uma base sólida ou se, em algum momento, tudo desmoronaria como um castelo de areia levado pelo vento. O dia seguinte amanheceu e Graciele decidiu ignorar a conversa. Fingiu que nada havia acontecido, mas no fundo, sabia que algo dentro dela havia mudado para sempre. E a pergunta que não queria calar era: quando o destino viria cobrar sua conta? Zilu, por sua vez, saiu daquela mansão com um misto de alívio e satisfação. Eladio havia dito tudo o que precisava. Agora era apenas uma questão de tempo até que a vida mostrasse sua resposta. Enquanto isso, Zilu observava à distância, com a sensação de que já havia cumprido sua missão. Ela sabia que a mente de Graciele estava agora inquieta, procurando respostas que talvez nem ela mesma tivesse. Mas Zilu também sabia que o destino de Graciele estava, de certa forma, traçado. As decisões estavam nas mãos dela, mas o tempo não perdoa. Na propriedade de Graciele, as semanas seguintes foram de tensão silenciosa. Zezé, por sua vez, parecia imune ao clima pesado que rondava sua casa. Seu sorriso ainda era cativante, suas palavras ainda traziam confiança. Mas algo havia mudado. Graciele já não o olhava da mesma maneira. Algo dentro dela se quebrou, e ela não conseguiu recuperar a paz que sempre teve ao lado dele. Ela se perguntou em silêncio o que aconteceria se Zezé descobrisse a dúvida que se instalou em seu coração. Se ele soubesse que ela já não acreditava mais em todas as promessas que ele lhe fizera. Se ele soubesse que, por mais que fosse amado, o peso do passado e as palavras de Zilu pesavam cada vez mais sobre ela. Uma noite, Graciele não aguentou mais e decidiu confrontar Zezé. Ele estava na sala relaxando como se nada tivesse mudado. Ela entrou e, com um olhar firme, começou a falar. Zezé, você acha que tudo o que construímos é sólido? Ou será que, um dia, tudo isso pode desmoronar? Zezé olhou surpreso, sem entender a origem daquela pergunta. Ele se ajeitou no sofá e fitou seus olhos, tentando ler o que havia por trás daquelas palavras. Você está bem? O que está acontecendo, Graciele? Disse ele, buscando respostas na expressão dela. Ela hesitou por um momento antes de falar. Eu andei refletindo sobre tudo, sobre o que somos e, principalmente, sobre o que fomos. No dia, a conversa não teve a intensidade que Graciele esperava. Zezé ficou quieto, parecendo absorver as palavras dela com mais calma do que ela imaginava. Mas o silêncio entre os dois só aumentou a tensão. Graciele se perguntou se ele também sentia que algo estava fora do lugar. E então, em um instante de sinceridade inesperado, Zezé falou. Graciele, às vezes o passado tem mais poder sobre nós do que imaginamos. Eu sei que não posso apagar tudo o que fiz. E talvez você nunca me perdoe por tudo. Mas o que temos agora é verdadeiro, é nosso. Não podemos permitir que o que aconteceu antes destrua o que conseguimos construir. As palavras de Zilu tocaram profundamente Graciele, mas ao mesmo tempo, uma dúvida persistente pairava em sua mente. Seria aquilo verdade? O que Zilu dizia estava realmente certo, ou ela estava tentando se convencer de algo que já não era tão firme quanto parecia? O tempo ia passando, e Graciele se via cada vez mais confusa. As palavras de Zilu ecoavam em sua mente, como uma chama que não se extinguia. A cada olhar direcionado a Zezé,
Ela se perguntava se o que estavam vivendo era realmente genuíno ou apenas uma fachada cuidadosamente construída. Enquanto isso, Zilu seguia sua vida à distância, mas com a sensação de que as peças finalmente estavam se ajustando. Ela sabia que, no fim das contas, a verdade sempre se revelaria independentemente de quanto tempo fosse necessário.